say, Emily, Emily, Emily. Olá, pessoa! Eu tô muito feliz de estar aqui e poder falar pra você que eu sou monitora de anatomia! Mais especificamente, anatomia da cabeça, do pescoço e da face também. E eu tô aqui pra contar pra você toda a minha trajetória, como foi a prova e também dicas, caso você também queira ser uma monitora, um monitor, pra agregar, sabe, na sua vida, tanto pessoal quanto acadêmica, porque eu tenho certeza de que vai ser incrível. Eu espero que vocês não se importem de o vídeo balançar um pouquinho, mas acredito que a mensagem vai ser passada com sucesso. Então vamos lá! Eu faço odontologia na Universidade de Pernambuco. Tô no terceiro período, tô no comecinho ainda, mas já aprendi muita coisa, já vivenciei muita coisa e, nossa, é um sonho, sabe? É um sonho. Cada dia tem suas lutas, seus desafios e suas vitórias, o que é incrível, maravilhoso, tudo de bom. E essa sim foi a minha primeira prova de monitoria. Graças a Deus, passei, deu certo. Eu confesso que eu não esperava. Não esperava, porque desde a inscrição foi uma certa batalha, sabe? Porque eu não sabia se eu estaria presente no dia da prova. Então, para fazer a inscrição, eu pensei muito, assim, perguntei como é que seria a monitoria, provavelmente, né? E eu recebi, assim, relatos que divergiam, mas tudo bem. Nesse tempo eu tava no interior, eu não sabia se eu ia estar na faculdade pra fazer a prova. E aí, pelo sim, pelo não, falei assim, vou me inscrever, né? Vou me inscrever. O que pode acontecer? Se eu não puder estar presente, não tem problema. Mas se eu puder estar presente, vai ser ótimo. Então, eu fiz a inscrição, deu tudo certo. E aí, eu fui ver os assuntos que deveriam ser estudados para eu me preparar para a monitoria. Para a prova de monitoria, para o concurso, né, de monitoria. E aí, eu dei uma olhada. Ok. E aí, eu vi que tinham mais ou menos, um exemplo, 30 tópicos. Faltava, tipo, uns 15 dias. Não sei se era 15 dias mesmo, porque eu lembro que na hora de contar os dias, eu cortei os sábados. Mas era nessa faixa. E aí, por que eu tava no interior? Eu tava no interior trabalhando na pizzaria do meu pai. Ou seja, eu teria que dar conta de estudar e trabalhar. Novamente, quem já viu minha trajetória de como foi estudar pro Enem, sabe que foi do mesmo jeito, aquela correria de sempre. E aí eu fiquei pensando, meu senhor, como é que vai ser isso? É um pouquinho puxado, tá? Como é à noite, assim, de tarde pra noite, a noite toda, a gente acorda um pouquinho, assim, cansado, sabe? Então, pra dar conta de estudar e trabalhar, quem estuda e trabalha sabe do que eu tô falando. Então eu fiquei, senhor, me dá forças, me dá motivação, me dá direcionamento, estratégia, porque eu sabia que não era a quantidade de horas de estudo, e sim a qualidade, sabe? Assim como foi no Enem. Então, eu pedi direcionamento, sempre. E que fosse feita à vontade dele. Sempre, gente, sempre. Independente do que você acredita, deixe que a vontade do todo se realize em sua vida, sabe? Independente do que você considera ser o todo. Pra mim, o todo é Deus. Então eu queria que a vontade dele fosse feita, independente do que eu quisesse. E aí foi. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou estudar? Porque eu gosto muito de escrever, estudando e escrevendo, né? Anotando. Pra fixar. Porque cria umas coisas aqui no cérebro que faz a gente fixar o conteúdo, sabe? E aí eu fiquei, mas se eu for escrever, vai demorar bastante. E eu não vou ter tempo de escrever todo o conteúdo ou resumir o conteúdo, não vai dar tempo. E eu lembrei o quê? Eu lembrei que no primeiro período, se eu não me engano, acredito que foi no primeiro período, a gente tava tendo monitoria de anatomia geral. E aí, a monitora, ela falou um pouco de como ela estudou. E ela estudou fazendo resumos, textos de como seria a monitoria dela e foi separando em tópicos no Word, no Google Docs, né? E aí eu pensei, poxa, é o que temos.
sabe? Não gosto muito de digitar, prefiro escrever, mas é uma boa estratégia e é a estratégia que eu irei usar. Então, eu fiz exatamente isso. Eu separei os tópicos de anatomia que foram fornecidos no edital, montei uma pasta no Drive com os títulos desses docs, cada docs um tópico que poderia ser cobrado. E vamos lá, né? Abri os melhores sites, geralmente 2 ou 3, e geralmente resumidos, sabe? Não peguei livro, peguei site, agora sites, claro, que verificados, né? Sites verificados e que continham conteúdo sucinto, porque eu vou falar como é a prova, no caso na minha faculdade e nesse período de 2022, né? Como foi? Pode mudar no futuro, não sei. Mas a minha prova foi o seguinte, teve a parte teórica, que é uma prova subjetiva, aberta, onde você tem que expressar o que você sabe sobre o conteúdo que é sorteado na hora. Ou seja, ninguém sabe o que vai ser cobrado na prova. O conteúdo exato que vai ser cobrado. E após essa prova teórica, temos uma prova prática, que no meu caso foi uma entrevista. E aí, a prova teórica, o assunto sorteado foi drenagem linfática e venosa. Só que aí, como o tempo não ia dar para falar dos dois, a gente teve que escolher entre falar sobre drenagem venosa ou linfática. Eu determinei que eu iria falar sobre drenagem venosa, mas teve outras pessoas que escolheram linfática e assim por diante. E a prática foi falar sobre o osso temporal, a entrevista, né? Onde o professor avaliaria a nossa técnica e nosso manejo, né? Porque não adianta você saber o conteúdo inteiro e não ter aquele manejo de ensinar, sabe? Só que assim, eu vou contar pra vocês que eu jurava que ia cair maxila na prova. A maxila. Jurava. Eu estudei assim, eu fiquei dentro de mim, não, vai cair maxila. Eu tenho certeza absoluta. Não caiu maxila. Mas tudo bem, glória a Deus, porque eu passei mesmo assim. E a minha nota deu empate com mais 2. Ou seja, babado, mas deu tudo certo. Continuando. Então, eu fazia o quê? Eu trabalhava à noite e tentava acordar cedo para conseguir estudar antes de almoçar e já ter que preparar a loja, limpar tudo para receber os clientes. Porque como a gente ia dormir, assim, bem tarde, a gente não consegue acordar assim tão cedo, né? Mas enfim, e aí eu fazia isso. Tinha levado meu notebook e aí eu fazia justamente isso. Tentava acordar cedo. Assim que eu, começava a despertar, eu sentia meu corpo cansado, mas eu pensava o seguinte, Emily, olha, se tu der o primeiro passo, isso é de olho fechado ainda, né? Se tu der o primeiro passo, tu consegue. Primeiro passo é o quê? Abrir o olho. Próximo passo, sentar. Não ficar deitada, porque se eu continuasse deitada eu dormia. Próximo passo, levantar. Vamos lá! Próximo passo, lavar o rosto. E assim por diante. A maioria dos dias eu tentava me acordar cedo pra estudar. Tinha dia que eu não aguentei, não vou mentir pra vocês, que eu não aguentei e assim, dormir, não aguentei estudar. Mas eu sempre tentava revisar alguma coisa no dia, sabe? Nem que seja olhar pra uma imagem ou revisar mentalmente algo que eu tinha visto, revisado. Como anatomia é algo assim, bem mais complexo e que você tem que olhar, não teve como eu fazer igual eu fiz no Enem. Que no Enem eu ficava, exemplo, limpando as mesas e escutando videoaula. Mas como anatomia você tem que ver pra você conseguir compreender a dimensão, o quebra-cabeça que é, sabe? Eu não conseguia muito. E aí eu falei, não, senão eu vou acabar misturando as coisas, é melhor eu separar mesmo um tempo. E assim foi. Estudava, trabalhava. Eu recebi confirmação de que eu ia estar presente no dia. Só que aconteceu algo assim, muito forte, muito profundo mesmo. Eu tava atendendo, e aí chegou um grupo de pessoas que tinham voltado da igreja, sabe? E aí chegou um irmão, ele apertou minha mão e começou a falar comigo. Só que a falar de uma maneira profética, sabe? E ele falou que eu tava muito ansiosa, mas falou que eu não precisava me preocupar, porque eu ia passar nessa prova. E assim, gente, isso aqui foi só um resumo do que ele falou, porque foi algo muito certo, muito direcionado. E eu fiquei, Senhor, se tu dizes que eu passarei, eu passarei. Foi nessa hora que
que a confiança veio. Foi nessa hora que o empurrãozinho que eu precisava chegou. Porque é muito diferente quando você tá por você e quando você sabe nitidamente, claro como dia, que Deus está do seu lado. Completamente diferente, completamente transformador a sensação. E a sensação é incrível, porque mesmo quando não dava tempo de eu estudar da maneira correta, a gente só conseguia estudar assim, gente, 20 minutos, sabe? Com muito esforço, era tipo, aproveitando cada tempinho, eu dava um jeito, sabe? E eu perseverei muito mais depois de ouvir essa mensagem de ânimo, sabe? E não foi só pra mim, meu pai também, ele recebeu a mensagem dele, que foi, assim, muito direcionada. E, assim, gente, pessoas assim são uma bênção na vida de qualquer um. Porque o que a gente necessita é justamente palavras de ânimo. Mas quando a gente recebe uma palavra de ânimo vinda de Deus, é uma maravilha, sabe? Então, eu estudei, enfim, e aí, um dia antes da prova, eu vim pra cá, pra casa. E eu tava exausta, pra vocês terem noção. Eu cheguei, almocei e dormi. Dormi até chegar de noite, sabe? Não consegui estudar nem nada, eu simplesmente dormi porque eu tava muito cansada mesmo. E aí, assim que eu acordei, né? Acordei assim, os 11 ainda. Se eu dormisse, se eu fechasse os olhos assim, eu dormia de novo. Mas eu falei, não, senão eu não vou conseguir dormir realmente, né? À noite, né? Tipo, mais tarde, né? Quando eu fosse dormir novamente. E aí eu já tinha separado o jaleco logo pra não esquecer essa benção. Já tinha separado o jaleco. E eu fiquei pensando, com que roupa eu vou? Porque assim, eu gosto de fazer a prova poderosa. Poderosíssima. Linda, maravilhosa. Então, eu separei uma roupa bem legal. E no outro dia eu fui bem cedinho. A luta começou logo no ônibus, né? Porque eu consegui revisar algumas coisinhas, mas eu tava um pouquinho cansada. Então, eu só revisei um pouquinho. E, gente... uma das coisas que eu revisei foi justamente o quê? Drenagem venosa. Então, assim, gratidão a Deus, porque eu não ia nem olhar, sabe? Eu não ia nem olhar, porque era muito texto, e não era nem eu que tinha escrito, era o resumo que eu já tinha no Drive. Mas aí eu fui dando uma olhadinha, olhei as imagens, que interessante, não sei o quê. Tá vendo? Ainda bem. Só que aí, eu cheguei assim, na hora, sabe? Na hora, quando eu olhei pro relógio, meu pai amado, eu vou chegar em ponto. E eu realmente cheguei em ponto. Como é que foi a prova? Chegou lá, sentamos e tal. Eu fui logo no banheiro que eu tava muito nervosa. E aí depois todo mundo tipo, sentou, as meninas foram comigo também. Foi bem engraçado, porque quando a gente tava lá, tipo, a torneira tava muito louca. Se vocês estiverem assistindo, vocês vão lembrar, vocês vão rir, porque foi muito engraçado. E aí pronto, aí o professor foi sortear o bendito tema, meu coração tava muito forte. Quando ele sorteou, gente, foi babado. Porque assim que ele sorteou, uma pessoa saiu. Mas enfim, continuamos. E aí, quando a gente foi fazer, eu percebi que eu não tinha levado lápis nem borracha. Eu tinha levado apenas caneta e um marcador amarelo. E aí eu pensei, Senhor, eu não posso errar. Eu não posso errar minha linha de raciocínio. Eu não posso fazer rascunho. É agora. A hora da verdade é agora. Deu certo. A gente tinha uma folha que era frente e verso. Podia escrever frente e verso. E eu percebi que as linhas, a distância das linhas eram muito grande. Então eu fui e usei tipo metade de uma linha, sabe? Pra escrever. Tipo, como se eu tivesse cortado cada linha em duas. Eu pensava que eu não ia escrever nada, mas eu escrevi frente e verso. Quase a folha inteira no verso, sabe? E cortando a linha pela metade. Eu fui a penúltima pessoa a sair. Eu saí junto com a minha dupla. E assim, socorro, o coração da gente tava a mil e a gente tava se tremendo todinha. Na verdade, acho que todo mundo tava. Não, todo mundo tava. Porque foi um evento. E aí a gente se direcionou pra fazer a prova prática no anfiteatro, que é o local onde ficam as peças de anatomia, etc. E aí foi de um por um fazer a entrevista. E vamos lá. E aí, na hora de fazer a entrevista, eu tive uma estratégia. O professor, ele queria ver nossa técnica de ensino.
e não conteúdo, porque o conteúdo a gente já tinha colocado na folha na prova teórica. Inclusive, eu escrevi também de forma didática na prova teórica, mas eu vou falar mais no final, as dicas no final. E aí, qual foi a minha estratégia? Eu me coloquei lá atrás, nas primeiras aulas. Qual foi a minha sensação? Por que eu não entendi certas coisas no início, sabe? E, gente, anatomia é um quebra-cabeça, sabe? Literalmente um quebra-cabeça. Se você não consegue visualizar que ele tá se formando, você não tá aprendendo. Você tá decorando nomes, tá decorando estruturas, tá decorando conteúdo de fossas, mas você não tá com consciência alguma do que tá acontecendo ali, sabe? E teve uma monitoria que abriu os meus olhos, a minha consciência, tudo. Que a monitora, ela tava dando aula de esfenoide, que é um osso que parece uma borboleta. Depois vocês pesquisam. E aí, ela pegou um occipital e um esfenoide, encaixou e mostrou pra gente a visão daquilo. Inclusive, tem até uma imagem disso aqui, eu só bota. Ah, gente, sim, meu material de estudo. O que é que eu usei? Eu usei imagens, só volta. Usei a famosa apostila da UPE de anatomia. Inclusive, eu pintei, linda. Pintei assim, só por cima, né? Só pra deixar um coloridinho, porque ela é preta e branca. E ela tem as estruturas todinhas, sabe? E também levei isso aqui, que é um resuminho. Que dentro eu coloquei folhas pra poder escrever coisas bem sucintas, já que eu não tinha muito tempo e tinha que e preferi digitar, né? Ó, ela encaixou dessa forma aqui, ó. O esfenoide com o occipital. Quando ele encaixou, tudo fez sentido pra mim, sabe? E aí o osso era temporal. Então eu peguei um crânio seccionado e levei pra entrevista. E também pedi pro professor segurar um temporal, já que ele seria o meu aluno, né? Então eu falei pra ele que eu queria que ele tocasse enquanto eu falasse e queria que ele visualizasse no crânio articulado, pra ele ter a noção do que eu tava falando, sabe? Das estruturas que eu tava falando. Gente, eu tava tremendo muito. Demais. Tava muito nervosa. Mas, graças a Deus, eu consegui transpassar aquilo, sabe? Consegui demonstrar qual era a minha intenção ao ser monitora. E a minha intenção ao ser monitora é justamente isso. Facilitar. Abrir as portas e a consciência daquilo que eu não consegui visualizar antes, sabe? Porque quem acompanhou a minha trajetória em anatomia, principalmente a CP, sabe que no começo eu tive uma dificuldade enorme, sabe? Inclusive aconteceu cada episódio engraçado e... Ai, quem sabe, sabe. Quem não sabe vai ficar curioso. Mas assim, é tudo pra honra e glória do Senhor, sabe? É tudo transformado em bênção, entende? E foi isso. Depois disso, eu esperei um colega meu fazer prova, que ele tava muito nervoso. E aí eu revisei com ele, esperei ele terminar pra gente ir. Pra dar segurança, né? Porque como eu sabia que eu tava nervosa, eu me coloquei no lugar dele, então eu sabia que ele também tava nervoso. Então eu fiquei intercedendo por ele e falei, ó, só sai daqui quando terminar essa prova. Vai-te embora que vai dar certo. Graças a Deus deu tudo certo. E ainda vai sair o resultado. Mas, graças a Deus, ele foi bem, sabe? Ele gostou. E deu tudo certo. Quais foram as estratégias da prova teórica? O que é que eu fiz? Eu escrevi em forma de prosa, ou seja, não escrevi em tópicos, eu escrevi texto mesmo. E eu escrevi como se eu estivesse conversando com um aluno, uma aluna, sabe? Como se eu tivesse a monitoria, entende? Então eu falei, tipo, sabe por que tal estrutura é importante? Pra isso, sabe por quê? E coloquei coisas do dia a dia, porque como era drenagem venosa, a gente tem o trígono perigoso da face, sabe? Que é por isso que a gente não pode espremer espinhas e tal. Eu citei isso da forma mais didática possível e escrevi bastante, sabe? Mas não foi a quantidade, e sim a qualidade e a intenção que eu coloquei ali, sabe? Tudo que você for fazer, você tem que colocar uma intenção ali. Se você for para uma entrevista de emprego, você não vai falar da empresa de maneira técnica. Você vai falar qual a sua intenção ali. Então, tanto na prova teórica quanto na entrevista, eu coloquei a minha intenção ali. Porque assim, gente, se você quiser monitoria para um objetivo
técnico, você pode conseguir, sabe? Você com certeza pode conseguir. Mas quando você tem um objetivo que vem de dentro, você pode ter a certeza de que você vai conseguir, sabe? Porque tem algo profundo, tem algo a mais ali. E mesmo se você não conseguir de primeira, você vai conseguir. Em algum momento você vai. Porque é algo além do técnico, do objetivo, do acadêmico, sabe? É algo pra vida. Então, dá certo. Pode ter certeza que dá certo. E foi isso. Nossa, tô muito, muito, muito feliz. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha agregado na sua vida. E se te ajudou de alguma forma, eu quero muito que você possa comunicar isso pra mim de alguma forma, sabe? Demonstrar isso pra mim de alguma forma. Nem que seja em curtida ou comentário, ou se você compartilhar com alguém que você gosta e que você sabe que essa pessoa quer passar na monitoria, ou enfim. E é isso, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu tô à disposição. Minha rede social é essa aqui, meu arroba é esse aqui, em qualquer rede social que você procurar vai ser esse aqui. E é isso! Desejo muito sucesso pra você e que dê tudo certo na sua vida, tá? Um beijo, até a próxima. Tchau! Say, Emily, Emily, Emily.